Amém, irmão. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, que bom estarmos aqui, meu Deus, na Tua presença, exaltando, louvando, engrandecendo, meu Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, é uma alegria, Pai, sem poder mensurar, entrar na Tua presença. E assim como os serafins, querubins, anjos, meu Deus, que te louvam, ó Pai, para sempre, nós também, meu Deus, adentrarmos nessa adoração e assim também te louvarmos, te exaltarmos, ó Pai. Porque agora nós temos, meu Deus, espírito de adoração, espírito, meu Deus, de prostração diante do Teu nome, ó Pai. É por isso também, meu Deus, que neste momento de reverência, iremos abrir a Tua palavra, meu Deus querido, e nela meditar. Que o Senhor possa, Pai, tomar assim, meu Deus, à frente, ó Pai, e falar, meu Deus, profundamente, meu Deus, aos corações, através da Tua palavra, da mensagem que nos veio através do nosso Salvador. Abençoa-nos nesse instante, ó Pai. É o que pedimos, é o que nós suplicamos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas 2:8. Vamos ler a partir do versículo 8, do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Só até este versículo, os irmãos podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, esse relato aqui da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Lucas, é um dos relatos mais bonitos que eu acho da Bíblia Sagrada. É uma das coisas que quando releio e o meu coração se incendeia como se fosse sempre a primeira leitura. Tal é, meus amados irmãos, aqui a manifestação, a divulgação do nascimento daquele que viria para salvar a humanidade. Esse relato me alegra tanto o coração, irmãos, quanto o relato do Bartimeu, quando Jesus o cura, da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus ressuscita Lázaro. Eu vejo a igreja se empolgar com esses outros relatos, mas esse relato aqui também incendeia, meus amados irmãos, o meu
coração. E eu creio que este relato sobre a vida de Cristo é tão importante, irmãos, quanto qualquer outro relato da vida de Jesus. Não existe nada na vida de Jesus que seja menos favorável ou menos expressivo do que outros. Todos eles têm a sua expressão, a sua maravilhosa expressão, do seu nascimento até a sua ressurreição, e por que não dizer até o seu reinado eterno. Há pessoas que dizem que o nascimento de Cristo, ele não dá a entender que não é tão relevante assim, porque Jesus, ele não nos pede para que nós não façamos memoriais acerca do nascimento de Jesus. Mas há muitas coisas, irmãos, que Jesus Cristo fez, que são tão importantes quanto a sua morte, que Jesus não pediu para que nós fizéssemos memoriais. Entre elas está a ressurreição. Não há nada que nós aqui façamos memorialmente, digamos falando, cerimonialmente, que nos faça lembrar da ressurreição. E a ressurreição de Jesus é tão importante quanto a sua morte. Porque Paulo vai dizer em suas cartas que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa fé. Se Jesus tivesse só morrido pelos nossos pecados, irmãos, e ele não tivesse ressuscitado, diz a Bíblia, diz Paulo, seria a nossa fé vã. Então a ressurreição está intrinsecamente ligada à morte. E a morte de Jesus está intrinsecamente ligada ao seu nascimento. Porque não teria como Jesus ter morrido se ele não tivesse nascido. E não teria como Jesus ter ressuscitado se não tivesse morrido. Então são coisas altamente interligadas, inseparáveis. O nascimento, a morte e sua ressurreição. São coisas interligadas. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então não podemos fatiar a vida de Jesus como se tivesse relatos menos importantes e mais importante. Tudo o que a Bíblia fala de Jesus é importantíssimo. Até o que a Bíblia não fala de Jesus. Porque a Bíblia fala do nascimento de Jesus, fala dele até os 12 anos, depois disso não fala mais de Jesus, só fala de Jesus quando ele completa 30 anos. Ou seja, dos 12 ao 30, a Bíblia não fala de Jesus. Isso se torna menos importante? Não, irmãos. É tão importante quanto os relatos. Porque sabemos de uma coisa, que Jesus, durante esse período, esse intervalo, Jesus não estava pecando. Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Tanto é que quando ele pregava aos judeus, os judeus os acusavam, dizendo que ele tinha demônio e tal, mas Jesus dizia, acusem-me de pecado. Porque durante esse período Jesus não tinha pecado, então ele estava servindo a Deus. Ele só não tinha se manifestado ao mundo como Messias. Então, meus amados irmãos, nós temos que sim celebrar Jesus Cristo em toda a sua vida. Nos alegrarmos pelo seu nascimento, nos alegrarmos pela sua vida, nos alegrarmos pela sua morte, nos alegrarmos pela sua ressurreição, nos alegrarmos pela sua vinda e nos alegrarmos, meus amados irmãos, porque um dia nós seremos completamente, ou seja, totalmente seus súditos, porque ele reinará para sempre sobre as nossas vidas. Então nós devemos louvar a Jesus. É interessante aqui que no nascimento, irmãos, há essa expressão de alegria. É porque a gente não conseguiu ainda adentrar no espírito dos anjos que anunciaram os pastores. A Bíblia começa logo o relato dizendo que quando o anjo se manifestou aqui, veio sobre eles, os pastores, a glória do Senhor. Ou seja, irmãos, quando a glória do Senhor se manifesta, é sinal de alegria, é sinal de poder, é sinal, irmãos, de iluminação, é sinal de resposta. Quando a glória do Senhor se manifesta, pode se preparar, coisa maravilhosa vai acontecer.
Diz aqui: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Aqueles homens não conseguiram ficar parados diante daquela glória. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que o anjo disse: não temam, porque vos trago novas de grande alegria. Neste momento aqui eu não vos estou trazendo qualquer notícia. Eu não estou trazendo apenas uma notícia boa. Eu estou trazendo uma notícia que é de grande alegria. Qual era essa notícia de grande alegria? Da morte de Jesus? Não. Da ressurreição de Jesus? Não. Do seu nascimento, irmãos. Então falar do nascimento de Jesus também é motivo da igreja celebrar, da igreja louvar o nome do Senhor. Alguém pergunta: irmão, em qual dia? 25 de dezembro? É 1º de janeiro? Não, irmãos, é todos os dias. É todos os dias nós estamos aqui. Se você vier anualmente para esta igreja aos domingos, você vai ver nós aqui celebrando o nome do Senhor, a vida do Senhor. Não é só num dia, não é só num momento, mas o anjo disse: eu vos trago novas de grande alegria, que não será só para vocês, mas será para todo o povo. É alegria para todo mundo. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a alegria das nações. Jesus, irmãos, é a alegria do povo. E disse mais: pois na cidade de Davi a notícia, vos nasceu hoje o Salvador, ou seja, a notícia do nascimento. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante que o anjo dava a notícia, diz a Bíblia, no mesmo instante apareceu uma multidão dos exércitos celestiais. Não apenas alguns anjos, mas a multidão, irmãos, dos exércitos celestiais, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Eles não deixaram nem o anjo dar a notícia. De repente, irmãos, apareceu uma multidão dos anjos ali cercando, mais glória, louvando ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, só quem louva ao Senhor. O louvor é expressão de lábios que confessam o nome de Jesus. É expressão de lábios que confessam o nome do Senhor. Então eles apareceram louvando, dizendo, o louvor era glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Esse era o louvor, porque Jesus havia nascido. Porque Jesus, irmãos, havia nascido, não era um nascimento qualquer. A profecia falava, a profecia dizia: eis que o menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso. O menino lá na manjedoura, irmãos, o nome já era maravilhoso. O nome não se tornou maravilhoso, o nome já era maravilhoso. Naquele momento ele já tinha recebido um nome que estava sobre todo nome. Naquele momento ele já tinha recebido um nome que iria salvar. Todo aquele que cresce naquele nome seria salvo. Recebeu um nome, irmãos, que toda língua iria confessar. Recebeu um nome que todo joelho iria se dobrar. Porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, pela qual nós devemos ser salvos. O nome dele era maravilhoso, já como menino, conselheiro. O seu conselho veio para nos dar vida eterna. O seu conselho é para nos direcionar a Deus. O seu conselho, meus amados irmãos, é para nos tirar das trevas para a maravilhosa luz. O seu conselho é para nos aproximar de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Louvado seja Deus. O seu conselho era aquele que os apóstolos tinham se agarrado. A tal ponto, quando Jesus Cristo provocou, dizendo, quereis vós voltar? Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna.
e temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles tinham recebido, eles tinham acolhido, eles tinham se apropriado, meus amados irmãos, do conselho de Jesus. O seu nome era maravilhoso, Conselheiro e Deus forte. Era um menino, era uma simples criança, um recém-nascido, mas ali já estava, irmãos, o Deus forte, o Deus poderoso. Já estava ali o Deus indestrutível, estava ali, irmãos, o Deus forte. É interessante que todo menino quer ser homem, que todo homem quer ser rei, que todo rei quer ser Deus. Mas Deus, quando se manifestou, Ele se manifestou como menino. Deus quis ser menino. Deus se manifestou, irmãos, como criança. Ele poderia ter vindo de qualquer outra forma, mas Ele se manifestou como menino. Quem olhava, achava que era um menino frágil, estava na manjedoura, mas não sabia que estava ali aquele que futuramente Ele ia falar e os demônios iam obedecer. Ele ia falar, meus amados irmãos, e os ventos iam acalmar, e os mares também iam acalmar, e as pessoas iriam ficar abismadas dizendo: que é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Ali estava já o Deus forte, o Deus que tirou Israel com a mão poderosa do Egito. O Deus forte já estava ali, meus amados irmãos, na manjedoura. O Pai da eternidade, aquele que tinha a vida eterna em suas mãos, aquele que já adulto disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para torná-la. O poder para tornar a tomá-la. E este é o mandamento que recebi de meu Pai. Ou seja, a minha vida ninguém a toma de mim, porque eu sou o Pai da eternidade. Eu a mesma dou para tomá-la de volta. Ou seja, Jesus declarando que Ele próprio se ressuscitaria depois de morto. E por fim, diz a Bíblia que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, irmãos, porque Ele trouxe a reconciliação, não somente de Deus para com os homens, dos homens para com Deus, mas Ele trouxe também a reconciliação dos homens para com os homens. É por isso que as estacas ali da cruz de Jesus tanto eram vertical como horizontal. A estaca vertical simbolizava a reconciliação dos homens para com Deus, e a horizontal simbolizava a reconciliação dos homens para com os homens, para que os homens não vivam mais em guerra, para que os homens não vivam mais em disputa. Lá em Efésios capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubado a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então na cruz, irmãos, foram mortas todas as inimizades, tanto a de Deus para com os homens, como a dos homens para com os homens. Tudo através de Jesus, que era já o príncipe, meus amados irmãos, ali da paz. E antes da morte, de sua morte, Jesus já, irmãos, no seu nascimento, já estava unido todas as coisas.
Se você for ler o relato do nascimento de Jesus, todas as coisas estão ali, quer seja nos céus e na terra. Jesus unia ali, irmãos, os astros, o universo, porque uma estrela, ela guiou os magos até Jesus. Jesus ali tinha animais em volta, simbolizando a terra, ou seja, céus e terras naquele mesmo ambiente. Jesus uniu ricos e pobres. Os magos levaram presentes nobres, ouro, mirra, incenso, enquanto os pastores não levaram nada, eram pobres. Então ali Jesus, na manjedoura, já estava unindo ricos e pobres, céus e terra. Terra simbolizando pelos animais e pela família ali singela, Maria e José. Então Jesus, nasceu nascimento, já estava unindo todas as coisas. E vendo isso na vida de Jesus, é por causa disso, da vida do Senhor Jesus, irmão, desde o início até o final, até a ressurreição. Por este motivo é que nós cremos e demos a nossa vida a Ele, para a partir desse momento não sermos mais donos de nós mesmos, mas tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obedecer em tudo aquilo que Ele nos ordena, porque a Sua palavra é palavra de vida, a Sua palavra é palavra de ordem. Porque quando Ele fala, as coisas se ordenam, quando Ele age, as coisas voltam ao seu estado que era, ao seu estado de antes, ao seu estado natural. É por isso que quando Ele expulsava os demônios dos homens, os homens ficavam normais. A mulher que estava doente, ao crer que Ele curava, ao tocar nele, meus amados irmãos, ela foi sanada da doença, mostrando que o seu reino, no seu reinado, não haverá morte, porque Ele ressuscitava. Não haverá doença, porque Ele curava. Não haverá, irmãos, pessoas com distúrbios, porque Ele vai sanar a mentalidade de todos. Todos verão a vida como ela é, e tudo isso por causa dele, de Jesus, que é o Logos de Deus, que é aquele que a Bíblia chama de Logos, ou seja, aquele que dá ordem e as coisas voltam para os seus lugares. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E não existe nada que foi feito sem Ele, tudo foi feito por Ele e para a sua glória. É por isso que Ele tem o poder de ordenar todas as coisas. É diante dele, irmãos, que nós nos dobramos, nos submetemos, chamando-o de Senhor. É por isso que não existe acusação que façam a Ele que nos abale. Que o acusem chamando, podem chamar do que quiserem chamar. Podem chamar Jesus de charlatão, podem chamar Jesus de uma pessoa que plagiou outros que vieram antes dele, pode chamar do que quiserem. A nossa resposta a esses que querem acusar Jesus de alguma coisa, irmãos, será a mesma resposta que aquele cego de nascença deu aos fariseus, quando acusaram Jesus de pecador, quando acusaram Jesus de quebrar a lei de Deus. Nós sabemos bem da história do cego de nascença, em que Jesus estava passando e tinha um cego de nascença. Os discípulos perguntaram por qual motivo aquele homem estava cego, se tinha sido o pecado dos pais. Eles ainda viviam em lendas urbanas daquela época. Achavam que os filhos tinham alguma doença por causa do pecado dos pais. Quem pecou, o pai ou este, para que ele ficasse assim? Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem o pai, mas isso aconteceu na vida dele, para se manifestar a obra de Deus. Para se manifestar a obra de Deus. E Jesus, tendo dito isso, diz a Bíblia que ele cospe no chão, faz uma espécie de lodo e coloca no olho do homem, no globo ocular do homem, pede para que o homem vá até o tanque de Siloé para se lavar. Aquele homem era cego de nascença, então quer dizer, irmãos, que ele não tinha a estrutura ocular que nós temos, que nós sabemos que é muito complexa. A estrutura ocular humana, o homem não tinha aquela estrutura ocular, porque o defeito era desde nascença. Mas quando Jesus fez aquele lodo, é como se ele tivesse feito o barro da criação. Naquele momento Jesus estava, irmãos, mostrando o seu poder divino,
o seu poder de Deus. Naquele momento Jesus estava criando o olho daquele homem. Aquele homem não tinha o globo ocular. Então quando o homem lavou, irmãos, foi novamente totalmente regenerado o seu olho. E o homem, diz a Bíblia, que ele voltou enxergando. Ele saiu cego, mas voltou enxergando. E quando aquele homem voltou enxergando, glorificando a Deus pelo que tinha acontecido na sua vida, as pessoas começaram a questionar: não é ele? É alguém que se parece com ele? Será que é ele? Aí chamaram os fariseus, que eram uma espécie de autoridade para julgar todas as coisas. Aí chegaram para os fariseus e disseram: será que era ele? Ele era cego de nascença, ele pedia esmola aqui. Aí os fariseus: és tu mesmo? Ou és um semelhante ao que eles estão dizendo aqui? Aí ele: sou eu mesmo, eu fui curado. Quem foi que te curou? Foi Jesus que me curou. Aí disseram assim: se ele te curou no sábado, este homem é um pecador, este homem está quebrando o mandamento de Deus, o que é que tu acha que ele é? Aí o cego respondeu: ele é um profeta. Ele já foi confessando, irmãos, o nome de Jesus, já foi progredindo, ele não teve medo dos fariseus não. Irmãos, tinha acontecido um milagre maravilhoso na vida dele. Todos aqueles que confessavam Jesus eram expulsos da sinagoga. Os fariseus perguntaram: quem é ele? Ele disse: é um profeta. Aí os fariseus chamaram os pais. Aí o pessoal ainda não acreditava: não pode ser ele, não pode ser ele, porque ele era cego. A gente viu ele crescendo aqui, ele era cego, não pode ser ele. Aí os fariseus chamam os pais do homem. Aí chamaram os pais, irmão, do homem. Aí os pais chegaram e disseram: não, é nosso filho mesmo. E o que é que vocês dizem? Não, nós não podemos dizer nada, ele já tem idade suficiente. Pergunte a ele, porque ele sabe o que deve dizer. Porque ele sabe, ele já é adulto, ele já é maior de idade. Aí a Bíblia diz que pela segunda vez, os fariseus chegaram para ele e perguntaram: o que é que tu dizes, homem? Porque este homem é pecador. Ele fez o milagre, dá glória a Deus. Aí o cego respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que antes eu era cego, mas agora eu vejo. Louvado seja Deus. Aí o cego foi expulso da sinagoga, irmãos. Ele pensava que ia desanimar, pelo contrário. Aí ele teve encontro com Jesus. Aí depois que todo mundo saiu, é quando todo mundo sai, irmãos. Jesus está no meio da multidão, tá? Mas Jesus também quer ter um encontro individual com você. Jesus não é aquele que se apresenta. Jesus não é aquele que quer a multidão por multidão. Não quer seguidores por seguidores. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Pessoal com você, você e ele e você. Aí ele se apresenta. Aí ele: sou eu, Jesus. Aí ele: tu crê no Filho de Deus? Ele: Senhor, quem é para que eu possa adorar? Aleluia. Ele já estava convertido. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. E naquele momento, irmãos, aquele cego que não era mais cego se dobrou e adorou o nome do Senhor Jesus. As pessoas chegam para nós: ele é isso, ele é aquilo. E aí, o que é que vocês dizem? Para dar uma resposta para que eles possam entender, para entrar na linguagem deles, no raciocínio deles, a gente pode dizer muito mais coisas, mas a gente diz assim: se ele era isso que você está falando, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: antes eu era viciado, mas agora eu não sou. Antes eu vivia em pecados sexuais, mas agora eu não vivo. Antes eu era um viciado no álcool, mas agora eu não sou. Antes eu vivia neste mundo, mas agora eu não sou. Antes eu estava numa lamaçal de pecado, mas agora eu fui liberto pelo seu sangue, porque ele me salvou. Meus amados irmãos, aqui não é prova teórica, aqui é prova empírica. É prova de fato do que ele fez em nossas vidas. Se ele era pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa: antes eu era cego, mas agora eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz deste mundo. Jesus ainda está no mundo, irmãos. Ele é a luz, ele é o sal, ele é a porta, ele é o pão que alimenta o coração de todos aqueles que estão com fome. Ele é a água que mata a sede, irmãos. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a escada que desceu do céu. Ele é o socorro na hora da angústia.
angústia, Ele é o Salvador para todo pecador, Ele é a cura, irmãos, da doença. Jesus veio para isso. Eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Como não exaltar? Como não louvar o nome desse que é maravilhoso? O nome dele é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, ouça os conselhos de Jesus, Príncipe da paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo oferece paz, o mundo oferece paz nas festas, o mundo oferece paz na bebida, o mundo oferece paz, irmãos, no sexo ilícito, o mundo oferece paz nessas coisas, mas esta paz é passageira. Jesus tem uma paz que nunca passa, Jesus tem uma alegria que nunca passa. A alegria que eu vos dou é uma alegria completa. Uma alegria completa por quê? Porque todo dia a gente está rindo, porque a gente não tem problema, porque a gente não se entristece, não. Nós temos problemas, tem dias que estamos angustiados, que nem dormimos direito, mas a alegria está lá, a fonte está lá, Jesus Cristo está lá. Se você confiar nele, Ele vai visitar o teu coração, Ele vai te transformar. Por quê? Porque Ele dá sentido. O importante não é sorriso no rosto, o importante, meus amados irmãos, é ter sentido, é ter rumo, é ter caminho, é saber para onde vai, é saber o nosso caminho. Nós sabemos porque Jesus Cristo apontou o caminho. O importante é isso. O importante é ter a vida eterna no coração. Eu vos dou a vida eterna. Aquele que me ouve, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos vida genuína, nós temos vida verdadeira. Pode quiser falar o que quiserem por aí, irmão, fazer a sátira que quiser, não abala nem 1 milímetro, não abala, porque eles não vivem a vida real. Eles estão lá nos 7, eles estão lá, irmãos, eles só conseguem enxergar a luz do holofote, a luz que eles gostam é do holofote. A nossa luz não, é a luz verdadeira, é Jesus Cristo Nazareno, que transformou as nossas vidas. Louvado seja Deus, nos apontou o caminho que trilhamos, irmãos. Que louvado seja o Senhor por isso. Não tem como não se alegrar, não tem como não ouvir uma história dessa, irmãos, e não pular de alegria e não saltar. É igual aquela história, irmãos, do irmão do jumentinho, o irmão novo convertido. Todo culto, irmãos, ele dava glória a Deus alto, glória a Deus. O pastor não podia falar da salvação em Cristo, que o irmão não se continha. Glória a Deus. Aquele glória a Deus de estrondar, aquele glória a Deus dos anjos aqui, glória a Deus nas alturas, glória a Deus, aquele glória a Deus que vem do coração, que sai, irmãos, como o fogo do vulcão que entra em erupção da lava, aquele glória a Deus que vem de dentro. Glória a Deus por Deus ter feito isso comigo, glória a Deus por me tirado das drogas, glória a Deus por Ele ter me salvado, glória a Deus por Ele ter me tirado da lama, aquele glória a Deus que vem de dentro. Ele não se continha, todo culto ele dá glória a Deus. Teve um dia, e muitos se incomodavam com aquilo. Aí teve um dia de festa na igreja. Aí era uma cidade pequena, aí veio prefeito, veio todo mundo. Aí o pastor, irmãos, queria mostrar que a igreja dele era muito refinada. Aí chegou para aquele irmãozinho novo convertido, alegre pela sua conversão, e disse assim: olha, hoje vem prefeito, hoje vem as autoridades aqui para o culto. Não dá para o irmão se conter não, irmão. Só hoje, irmão, o irmão se contém. Aí ele: tá certo, pastor, vou me conter. O pregador, irmãos, era outro, não sabia da história. Aí o pregador chegou lá, o tema do pregador, irmãos, era a morte de Jesus, era a remissão dos pecados, que Jesus tinha o poder de libertar, que Jesus tinha o poder de transformar. Aí no meio da pregação, o irmãozinho não se conter, vai começar a glorificar, deu glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ao pastor no canto dele, eu pedi para o irmão ficar calado, eu pedi para o irmão ficar na dele, mas o irmão não se conteve e começou a dar glória a Deus. Eu acho que o prefeito vai achar que a gente é um bando de louco, eu acho que o prefeito vai achar que não está na igreja, mas está no manicômio com um bando de louco.
E o culto terminou, irmãos. No outro dia, eu vi um irmãozinho puxando o jumentinho dele. E vi um pastor no seu carro. O pastor ouviu de longe: eu vou repreender o irmão para que ele nunca mais faça isso. Saiba respeitar o pastor. Aí chegou do irmão, que é isso, irmão? Eu lhe pedi para você não dar glória a Deus alto. Estava o prefeito, estavam vereadores, o irmão não parava de dar glória a Deus. Aquele irmãozinho olhou para o pastor e disse: pastor, me perdoe. Pastor, mas toda vez que eu me lembro que eu era um bebarrão, que eu me lembro que toda vez que eu bebia, eu chegava em casa, batia nos meus filhos, batia na minha esposa, só faltei matar a minha esposa. Mas hoje, pastor, por causa de Jesus, porque eu conheci que Ele transforma, eu conheci agora que Ele liberta, eu conheci que agora eu sou remido pelo sangue dEle. Pastor, segura esse jumentinho aqui. Glória a Deus por Ele ter me salvado. Meu amado irmão, não dá para parar, não dá para se conter. Quando nós nos lembramos do que nós éramos e o que nós somos, não tem como não deixar de dar glória a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. E a gente só quer mais. E a nossa oração é: Senhor, derrama mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, se apresenta mais. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sou verme. Senhor, eu sou pó. Mas eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero a Tua glória. Eu quero a Tua presença para sempre. Eu não quero mais sair dela. Aí Ele responde: espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, porque Tu vai estar na minha presença para sempre. E eu digo: Senhor, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de chegar, de estar eternamente na Tua santa presença para sempre. Antes éramos cegos, éramos nus, andávamos com fome. Encontramos roupa, encontramos alimento e os nossos olhos foram abertos. Pode oferecer o que nos quiserem oferecer. Nada vai ser suficiente para nos comprar. Nada mais nos convence. Nós somos como aquela mulher: eu encontrei o Salvador do mundo. Eu encontrei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses dias, o mundo, teoricamente, comemora o nascimento de Jesus. A gente sabe que é só simulacro, porque se sentam numa mesa para se embriagar, outros para se drogar, outros vivem em prostituição, em adultério. Eu vi um conhecido meu postando nas redes: Senhor, tu está na minha casa, mas eu sei que ele é um adúltero, vive em adultério. Jesus não está nessa casa. Jesus, irmãos, está na casa daquele que se arrepende, daquele que reconhece o seu pecado, a sua miséria. E o mundo vive a cada ano reminiscência na comemoração do nascimento de Jesus. Sabemos que Ele não nasceu nessa data, a Bíblia não aponta a data de nascimento de Jesus, mas vemos apenas reminiscência, a cada dia se apagando mais. Outrora, famílias mais antigas bebiam menos, tinham em suas casas o presépio, simbolizando ali o nascimento de Jesus. Mas hoje em dia, irmãos, só vemos como reminiscência, uma luz lá no final do túnel. A nossa oração é que verdadeiramente as pessoas, independentemente de data, elas venham celebrar o nome de Jesus. Ninguém pode nos acusar de que nós estamos aqui falando de Jesus porque é o dia do nascimento dele. Não, irmãos. É como eu disse aqui no início: se você vir daqui a 2 dias, no domingo, nós estaremos aqui celebrando o nome de Jesus. Se você vier no primeiro domingo de janeiro, nós estaremos aqui celebrando o nome de Jesus. Se você vier no último domingo de 2021, nós estaremos aqui celebrando o nome de Jesus.
há quase 20 anos, eu estou aqui nesta congregação, celebrando o nome de Jesus, louvando o nome de Jesus com os irmãos. Tive alguns anos, poucos anos, afastado, 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 meses exatamente. Com meus 20 anos me afastei do Evangelho, 21 eu voltei, no finalzinho dos 21 anos. Desde lá estou aqui com os irmãos. Somando tudo, irmãos, dá quase 20 anos. E tem irmãos que tem mais do que isso. A irmã Liduína, por exemplo, e ela está aqui há não sei quantos anos, há várias décadas, louvando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação, é com muito entusiasmo. Entusiasmo, sabe o que quer dizer entusiasmo? Quer dizer que Deus está dentro. A palavra entusiasmo quer dizer isso, Deus está dentro. Quando Deus se manifesta, irmãos, é isso que transparece, o entusiasmo. É com entusiasmo que nós celebramos o nome de Jesus e vamos continuar. Tem mais fim não, irmãos. É daqui para a eternidade. Vai ser no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, e aí sucessivamente, 25 de dezembro. Quantos 25 de dezembro vierem, nós estaremos aqui celebrando, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, boa vontade de Deus, porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará para estarmos para sempre com Ele. Jesus é a nossa vida, Jesus é a razão da nossa existência. Sem Jesus não somos nada. Em Jesus nós somos amados, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos família de Deus, nós vamos para o mesmo lugar. Você é meu irmão, em Cristo nós moraremos para sempre. A minha família aqui, sanguínea, se não aceitar Cristo é temporária. Você não. Nós estaremos para sempre juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós fiquemos de pé nesta noite, os irmãos louvando o nome do Senhor. Louvado seja Deus.